Meu pai biológico morreu sem me conhecer, e só um teste de DNA revelou a verdade que a esposa dele guardou por mais de 30 anos. Ela sempre soube. Sempre. Enquanto eu crescia sem saber de onde vinha, sem entender por que não me parecia com ninguém da família, ela vivia uma vida de luxo construída sobre uma mentira que custou minha identidade inteira. Me chamo Gabriel, tenho 32 anos e até 6 meses atrás acreditava que minha história era simples. Filho único de uma mãe que me criou sozinha, pai que desapareceu antes do meu nascimento. Uma história comum, sem grandes mistérios. Minha mãe sempre foi evasiva sobre ele. Dizia que foi um relacionamento breve, que ele não quis assumir responsabilidades. Eu cresci aceitando isso, construindo minha vida em cima dessa narrativa incompleta. Sempre tive uma inquietação, uma sensação de que algo não fechava. Não fisicamente. Sou alto, olhos claros, cabelo castanho claro, traços que não batiam nem com minha mãe, nem com o lado da família dela que eu conhecia. Mas era mais que aparência. Era uma sensação de incompletude, como se uma parte fundamental de quem eu sou estivesse perdida em algum lugar que eu não sabia acessar. O teste de DNA foi quase por acaso. Minha namorada ganhou um kit desses de genealogia no trabalho e sugeriu que fizéssemos juntos, por curiosidade. Brincadeira de casal. Ela queria descobrir suas origens europeias. Eu topei mais para acompanhá-la do que por real interesse. Afinal, o que eu poderia descobrir além do que já sabia? 3 meses depois chegou o resultado. Matches de DNA. Parentes que eu não conhecia. E um nome que mudou tudo. Eduardo Mendes Silveira. Match de 50%. Pai biológico. Morto há 2 anos. Comecei a investigar. Eduardo Silveira tinha sido um empresário bem-sucedido em São Paulo, dono de uma construtora que valia dezenas de milhões. Casado por 40 anos com Helena Silveira. Sem filhos oficiais. Sem filhos reconhecidos. Sem testamento que me incluísse. Morreu aos 71 anos de infarto, deixando tudo para a esposa. A primeira vez que vi uma foto dele foi um soco no estômago. Era como olhar para mim mesmo daqui a 40 anos. Os mesmos olhos, o mesmo jeito de sorrir, até a mesma marca na sobrancelha que eu tenho desde criança. Não tinha como negar. Não tinha como duvidar. Aquele homem era meu pai. Mas o que realmente me destruiu foi descobrir que Helena sabia. Sempre soube. Quando comecei a juntar as peças, entendi que o romance entre minha mãe e Eduardo aconteceu em 1992, quando ele já era casado há 15 anos. Minha mãe trabalhava como secretária na construtora dele. Jovem, bonita, ambiciosa. Ele, homem poderoso, casado com uma mulher que aparentemente não conseguia ter filhos. O caso durou 8 meses. Quando minha mãe descobriu que estava grávida, procurou Eduardo. Ele estava disposto a assumir, a se separar, a construir uma nova vida. Mas Helena descobriu tudo antes que qualquer decisão fosse tomada, e foi então que ela jogou a carta definitiva. Se ele me assumisse, perderia metade da empresa. Era dela o capital inicial que bancou os primeiros anos da construtora. Era dela a assinatura em contratos cruciais. Era dela o poder de destruir tudo que ele tinha construído. Eduardo cedeu à pressão. Pagou uma quantia para minha mãe se mudar de cidade, cortar contato, nunca mais aparecer. Ela aceitou porque não tinha escolha. Jovem, grávida, sem recursos para enfrentar uma mulher com advogados e poder. Helena conseguiu o que queria. Eliminar a ameaça, preservar o casamento, manter o controle sobre o império financeiro. Se você já foi subestimado, se já te disseram que você não era suficiente, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que mudaram as regras do jogo. Durante semanas, fiquei obcecado em descobrir mais detalhes. Contratei um detetive particular, um cara especializado em investigações familiares que me custou uma fortuna, mas valeu cada centavo. O que ele descobriu foi ainda mais perturbador do que eu imaginava. Helena não apenas sabia da minha existência, ela monitorou minha vida inteira. Tinha relatórios sobre minha formação, meu trabalho, meus relacionamentos. Sabia que me formei em engenharia, que trabalhava numa empresa de médio porte, que ganhava bem, mas nada extraordinário. Ela acompanhou cada passo meu durante 3 décadas,
sempre certificando-se de que eu nunca chegaria perto da verdade. O mais revoltante foi descobrir que Eduardo tentou me procurar. Várias vezes. O detetive encontrou registros de tentativas dele de contato em 2010, quando completei 18 anos. Ele havia contratado um advogado para estudar a possibilidade de me incluir no testamento, de me reconhecer legalmente. Mas Helena bloqueou tudo, ameaçou processos, chantageou com escândalos públicos, usou todo o peso do sobrenome Silveira para manter Eduardo longe de mim. Em 2015, ele fez uma última tentativa. Estava com problemas cardíacos, pressentindo que não viveria muito mais. Queria me conhecer, me dar pelo menos parte do que era meu por direito. Helena foi implacável. Disse que se ele me procurasse, ela divulgaria detalhes do caso para toda a elite paulista, destruindo a reputação que ele havia construído em 40 anos de trabalho. Eduardo recuou novamente. Quando entendi a extensão da manipulação de Helena, senti uma raiva que nunca havia experimentado. Não era só sobre o dinheiro, embora fossem dezenas de milhões que deveriam ter sido meus. Era sobre os momentos perdidos, as conversas que nunca tivemos, o orgulho que ele poderia ter sentido vendo meu sucesso profissional, a orientação que poderia ter me dado, os natais, aniversários, formatura que passamos separados por causa da ganância de uma mulher. Decidi confrontá-la. Não queria dinheiro, não queria herança, queria respostas. Queria que ela admitisse o que havia feito. Queria olhar nos olhos dela e entender como alguém consegue viver 30 anos sabendo que destruiu a chance de um pai conhecer o próprio filho. Encontrei o endereço dela, uma mansão em Alphaville que valia facilmente 5 milhões. Jardim impecável, 3 carros importados na garagem, empregados uniformizados. Tudo bancado com o dinheiro que meu pai construiu. Tudo protegido pelas mentiras que ela sustentou durante décadas. Toquei a campainha numa quinta-feira de manhã. A empregada me atendeu. Eu disse que tinha negócios com a senhora Helena relacionados ao falecido Eduardo. Ela me fez esperar na sala principal, um ambiente opulento cheio de quadros caros e móveis antigos. Era difícil acreditar que aquela mulher havia dedicado a vida inteira a me manter longe daquele mundo. Helena desceu as escadas 10 minutos depois. 72 anos, bem conservada, roupas claramente caras, postura altiva de quem nunca foi questionada. Quando me viu, parou no meio da escada. Por 3 segundos vi nos olhos dela um flash de reconhecimento, até mesmo de medo. Ela sabia exatamente quem eu era. Se recompôs rapidamente, desceu o resto da escada com elegância estudada. Perguntou educadamente como poderia me ajudar. Eu disse meu nome completo. Mencionei que tinha resultados de DNA relacionados ao seu falecido marido, que gostaria de conversar sobre alguns esclarecimentos familiares. O rosto dela endureceu na mesma hora. Disse que não sabia do que eu estava falando, que Eduardo nunca teve filhos, que eu devia estar confuso. Mentiu olhando diretamente nos meus olhos, com a mesma facilidade com que alguém comenta o tempo. Foi nesse momento que entendi. Helena não sentia culpa. Não havia remorso, arrependimento ou sequer constrangimento. Para ela, eu era apenas um problema que havia sido resolvido décadas atrás. Um obstáculo eliminado. Uma ameaça neutralizada. Me diz nos comentários. Você acha que vingança é justificada quando te tiram tudo? Respirei fundo e decidi ser direto. Disse que sabia de tudo, que tinha provas do caso entre ela, Eduardo e minha mãe. Que sabia sobre as chantagens, as ameaças, os 30 anos de manipulação para me manter distante. Que sabia que meu pai havia tentado me procurar múltiplas vezes e sido impedido por ela. A reação de Helena foi de puro desdém. Disse que eu era mais um oportunista tentando se aproveitar da morte de um homem bem-sucedido. Que casos extraconjugais acontecem, que isso não criava direitos automáticos para bastardos inconvenientes. Que Eduardo havia feito a escolha certa, priorizando o casamento e a empresa ao invés de uma aventura sem consequências. Bastardos inconvenientes. Essa foi a expressão que ela usou. Como se 30 anos da minha vida fossem apenas um inconveniente para ela administrar. Perguntei por que ela havia monitorado minha vida se eu não representava ameaça alguma. Por que tinha relatórios sobre minha educação, meu trabalho, meus relacionamentos se eu era apenas mais um oportunista.
Helena hesitou por um segundo antes de negar qualquer monitoramento. Mas eu tinha as provas. O detetive havia encontrado o nome da agência que ela contratou, os pagamentos registrados durante 20 anos. Quando confrontei com evidências específicas, Helena mudou de estratégia. Admitiu que sim, havia acompanhado minha trajetória por precaução. Disse que tinha todo o direito de proteger o patrimônio que havia ajudado a construir. Que eu representava uma ameaça financeira constante, que qualquer momento eu poderia aparecer exigindo o reconhecimento paterno e parte da herança. Foi então que ela revelou algo que me destroçou completamente. Eduardo havia deixado uma carta para mim. Uma carta que ele escreveu 2 meses antes de morrer, quando os problemas cardíacos se agravaram. Uma carta onde ele explicava tudo, pedia desculpas, reconhecia que eu era seu filho e expressava o desejo de me conhecer. Uma carta que Helena interceptou e destruiu. Ela contou isso com frieza cirúrgica, como se estivesse relatando o clima. Disse que Eduardo estava ficando sentimental nos últimos meses, que a proximidade da morte estava fazendo ele tomar decisões irracionais, que destruir a carta foi um ato de proteção, para ela, para a memória dele, para a estabilidade financeira que eles haviam construído juntos. Perguntei se ela sentia algum remorso. Se alguma vez, durante esses 30 anos, havia considerado que talvez estivesse errada, que talvez eu tivesse direito de conhecer meu próprio pai, que talvez Eduardo merecesse conhecer seu único filho. Helena me olhou como se eu fosse um idiota ingênuo. Disse que remorso era luxo para pessoas que podiam se dar ao luxo de ser sentimentais, que ela havia protegido um patrimônio de 50 milhões de reais contra uma ameaça que poderia ter dividido tudo pela metade, que ela havia garantido que o trabalho de uma vida inteira não fosse desperdiçado com aventuras juvenis do marido. Então, ela cometeu o erro fatal. Disse que eu deveria agradecer a ela, que crescer sem Eduardo havia me tornado uma pessoa melhor, mais independente, menos mimada. Que eu havia conseguido me formar, construir uma carreira, ter uma vida decente sem precisar de herança familiar. Que ela havia me feito um favor mantendo Eduardo longe da minha vida. Naquele momento, olhando para aquela mulher de 72 anos que falava como se tivesse me dado um presente, entendi que havia apenas uma forma de justiça apropriada para alguém como Helena. Não era violência, não era escândalo público, não era processo judicial que se arrastaria por anos. Era usar contra ela a mesma arma que ela havia usado contra mim e Eduardo durante 3 décadas. Informação e paciência estratégica. Se esta história está te fazendo sentir algo, se você acredita que há justiça no que está por vir, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mantém estas histórias vivas. Saí da casa de Helena com uma clareza cristalina sobre o que precisava fazer. Não seria um confronto direto, não seria um escândalo imediato. Seria algo muito mais devastador. Usar a própria natureza controladora dela contra ela mesma. Durante as semanas seguintes, mergulhei completamente na vida de Helena Silveira. Não como ela havia monitorado a minha, à distância, através de terceiros. Eu queria entender cada detalhe da estrutura de poder que ela havia construído, cada relacionamento que sustentava sua posição social, cada ponto vulnerável na imagem perfeita que ela cultivava. O que descobri foi fascinante. Helena não era apenas a viúva enlutada que todos viam. Ela era o centro de uma rede social complexa em Alphaville e na elite paulista. Presidia 2 ONGs, organizava eventos de caridade, participava de conselhos administrativos de clubes exclusivos. Sua reputação era impecável. A esposa dedicada que havia apoiado Eduardo durante 40 anos de casamento exemplar. Mas havia rachaduras nessa fachada perfeita. O detetive descobriu que Helena havia usado o dinheiro da empresa para financiar seu estilo de vida pessoal durante anos. Transferências para contas pessoais que Eduardo provavelmente desconhecia, compras de joias e arte registradas como despesas empresariais, viagens internacionais camufladas como negócios. Mais importante, ela havia mantido a construtora funcionando após a morte de Eduardo através de um esquema questionável. Como não entendia do ramo, havia contratado um gerente geral que estava claramente superfaturando obras e desviando recursos. A empresa estava tecnicamente operando, mas perdendo clientes e credibilidade rapidamente.
O que Helena não sabia é que meu trabalho como engenheiro me dava acesso privilegiado ao mercado da construção civil em São Paulo. Eu conhecia fornecedores, arquitetos, mestres de obras, sabia exatamente como uma construtora deveria funcionar e podia identificar irregularidades que ela jamais perceberia. Comecei discretamente a mapear todos os projetos ativos da empresa. Conversei com subcontratados, fornecedores de material, engenheiros responsáveis pelas obras. O que encontrei foi um padrão claro de má gestão, atrasos sistemáticos e qualidade questionável. A construtora Silveira, que havia sido referência no mercado durante décadas, estava destruindo a própria reputação sob a administração de Helena. Mas o mais importante foi descobrir algo que nem Helena nem seu gerente sabiam. A empresa havia ganhado uma concorrência pública para uma obra de 20 milhões de reais, um projeto de habitação popular que seria a salvação financeira da construtora. O problema é que a proposta havia sido feita baseada em orçamentos fraudulentos e cronogramas impossíveis. Se a obra fosse executada conforme o contrato assinado, a empresa quebraria em 6 meses. Se tentassem renegociar ou atrasar, enfrentariam multas que também levariam à falência. Se tentassem entregar com qualidade inferior, enfrentariam processos e cancelamento do contrato. Era uma bomba-relógio perfeita, e eu tinha todas as informações técnicas necessárias para detonar essa bomba no momento exato. Paralelamente, comecei a investigar as ONGs que Helena presidia. Descobri irregularidades sutis, mas significativas na prestação de contas. Dinheiro de doações sendo usado para despesas administrativas excessivas, eventos beneficentes com custos desproporcionais, compras de equipamentos que nunca chegavam aos beneficiários finais. Helena havia construído um império baseado em aparências e controle de informação. Ela conseguiu manter Eduardo longe de mim porque controlava os canais de comunicação. Conseguiu manter a construtora funcionando porque ninguém questionava suas decisões. Conseguiu manter sua reputação social porque ninguém investigava suas atividades de caridade. Mas agora ela tinha um problema. Alguém com conhecimento técnico, recursos para investigar e motivação pessoal suficiente para dedicar meses inteiros a descobrir cada mentira que ela havia construído. O plano estava ficando claro. Não era sobre destruir Helena por vingança. Era sobre restaurar a verdade que ela havia suprimido durante 30 anos. Era sobre garantir que as mentiras dela tivessem o mesmo peso e consequências que a mentira dela havia tido na minha vida. 3 meses depois da nossa primeira conversa, liguei para Helena. Disse que havia refletido sobre nossa conversa, que talvez ela estivesse certa sobre eu ter me beneficiado crescendo independente, que gostaria de conversar novamente, talvez encontrar uma forma de honrar a memória de Eduardo sem criar conflitos desnecessários. Helena aceitou me receber, provavelmente pensando que eu havia desistido ou que poderia me manipular mais facilmente numa segunda tentativa. Marcamos para uma sexta-feira de manhã, na mesma sala onde ela havia me chamado de bastardo inconveniente. Cheguei pontualmente às 10 horas. Helena me recebeu com uma cordialidade estudada, ofereceu café, perguntou como eu estava, interpretou perfeitamente o papel da senhora elegante recebendo uma visita civilizada. Comecei agradecendo a oportunidade de conversarmos novamente. Disse que havia pensado muito sobre tudo que ela havia me contado, sobre as decisões difíceis que precisou tomar para proteger o patrimônio familiar, que entendia a posição dela e respeitava a dedicação ao marido. Vi nos olhos dela um lampejo de satisfação. Helena acreditou que havia vencido mais uma batalha, que conseguiu me convencer de que suas ações foram justificadas. Relaxou na poltrona. Assumiu a postura confiante de quem está controlando completamente a situação. Foi então que coloquei sobre a mesa 3 pastas organizadas. Disse que, como forma de demonstrar meu respeito pela memória de Eduardo, havia decidido ajudá-la com alguns problemas que poderiam afetar o legado dele. A primeira pasta continha a análise completa da obra pública de 20 milhões. Mostrei planilhas detalhadas provando que o orçamento estava subestimado em 40%, que o cronograma era fisicamente impossível de cumprir, que o gerente havia usado materiais de qualidade inferior nas especificações. Expliquei que a obra levaria a construtora à falência completa em, no máximo, 6 meses. Helena folheou os documentos com crescente desespero. Perguntou onde eu havia conseguido aquelas informações, como eu sabia de detalhes internos da empresa.
Expliquei calmamente que meu trabalho me dava acesso a esses dados, que era relativamente simples para um engenheiro experiente identificar irregularidades em projetos de construção civil. A segunda pasta continha a auditoria das ONGs que ela presidia, demonstrações detalhadas de como verba de doações estava sendo desviada, comprovantes de gastos administrativos excessivos, evidências de que equipamentos comprados nunca chegavam aos beneficiários. Irregularidades que, se tornadas públicas, destruiriam sua reputação social e poderiam gerar investigações criminais. Helena tentou negar, disse que eu estava inventando acusações, mas os documentos eram irrefutáveis. Extratos bancários, notas fiscais, relatórios de prestação de contas que ela própria havia assinado. Tudo obtido legalmente através dos canais públicos que ela nunca imaginou que alguém fosse investigar. A terceira pasta era a mais devastadora. Continha toda a documentação do monitoramento que ela havia feito da minha vida durante 30 anos. Contratos com a agência de investigação, relatórios sobre minha educação e carreira, registros dos pagamentos que ela fez para manter Eduardo longe de mim. Tudo organizado cronologicamente, tudo comprovado, tudo pronto para ser apresentado em qualquer tribunal do país. Helena estava visivelmente abalada. Perguntou o que eu queria, quanto dinheiro seria necessário para eu esquecer tudo aquilo. Ofereceu 2 milhões, depois 5, depois 10 milhões para eu destruir os documentos e nunca mais procurá-la. Eu disse que não queria dinheiro. Queria apenas uma coisa: que ela assinasse uma confissão completa, admitindo tudo o que havia feito. Reconhecendo que sabia da minha existência desde 1992, que impediu Eduardo de me conhecer, que destruiu a carta que ele havia escrito para mim, que monitorou minha vida durante décadas por pura ganância. Helena recusou categoricamente. Disse que nunca admitiria nada, que eu não tinha provas suficientes, que ela lutaria contra qualquer acusação. Foi então que revelatei minha carta final. Disse que não precisava de confissão dela porque já tinha algo melhor. Durante nossa primeira conversa, eu estava gravando tudo. Tinha registrado cada palavra dela admitindo que destruiu a carta de Eduardo, que monitorou minha vida, que considerava ter me feito um favor mantendo meu pai longe de mim. O rosto de Helena ficou lívido. Ela havia confessado crimes pensando que estava apenas conversando com um bastardo desesperado por dinheiro. Não imaginou que eu chegaria preparado, que cada palavra dela estava sendo documentada. Disse que ela tinha 2 opções. Primeira, assinar a confissão voluntariamente e enfrentar as consequências legais com dignidade. Segunda, eu tornaria público tudo o que havia descoberto, destruindo não apenas sua reputação, mas também investigando criminalmente os desvios de verba das ONGs e os problemas da construtora. Helena assinou a confissão. 6 meses depois, ela estava sendo investigada por 3 órgãos diferentes. A construtora faliu exatamente como eu havia previsto. Ela perdeu a presidência das ONGs e enfrenta processos criminais por desvio de verba. A mansão de Alphaville está à venda para pagar advogados e indenizações. Mas o mais importante, a confissão dela abriu caminho para meu reconhecimento legal como filho de Eduardo. Não herdei dinheiro, não sobrou nada, mas consegui algo que Helena nunca poderia me tirar novamente. Meu nome no registro de nascimento dele, minha identidade completa, minha história real. Eduardo morreu sem me conhecer. Mas agora todo mundo sabe que ele tentou. Todo mundo sabe que Helena impediu. Todo mundo sabe a verdade. Algumas mentiras duram décadas, mas a verdade, quando finalmente aparece, tem um peso que destrói tudo que foi construído sobre falsidade. Helena descobriu isso da forma mais cara possível. Se você chegou até aqui, se esta história te impactou, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a verdade sempre encontra um caminho. E se ainda não está inscrito, o que está esperando? Aqui tem mais histórias como esta.